Hello, hello, hello! Como vocês estão, meus amores? Hoje eu tô que tô. Acabamos de ter uma lua minguante no dia 7/7. Aliás, foi um portal magnífico. Várias coisas aconteceram. Netuno está retrógrado. E chegou a hora, talvez, da ilusão acabar, ou de refletirmos sobre coisas que realmente queremos a longo prazo. Aquilo que planejamos, talvez, nem seja tudo que a gente quer. Coisas podem acontecer, gente, e eu tô aqui para resumir o céu do momento para vocês. Inscrevam-se, ativem o sininho, deixa seu like, comentário, compartilha, porque este é o primeiro e único canal que estuda o signo de Câncer. Vamos ver? Hoje eu vou começar com o oráculo. Eu quero ver qual energia que está no ar, o que pode acontecer para nós nos próximos dias. Dia 14 de julho temos uma lua nova acontecendo no signo de Câncer, e esta é a lua mais importante do ano para todos os signos, tá? É quando a lua volta para casa. É quando ela está exatamente aonde sempre deveria estar. E neste momento, já que é uma lua nova, você pode plantar alguma coisa. E esta semente pode dar bons frutos por muitos meses. Temos vários planetas neste exato momento retrógrados. Então vamos olhar, vamos olhar. E chegou a hora de você se preocupar com o viver, o se divertir, o pertencer, o existir, sem tantas preocupações ou sem tantas emoções. A parte mais difícil, ou talvez mais desafiadora do momento, é estarmos presentes. E a pergunta é: você está presente? Mas vamos ver através do tarô quais são as novas mensagens. Este é um canal de reflexão, de autoconhecimento, autoanálise. Então não são sobre coisas que vão acontecer de qualquer jeito na sua vida. São questões. Estamos numa lua minguante, em Áries. Ou seja, ao invés de lutar, sair, é quase que o descanso do soldado. É quase que reanalisar se esta luta está sendo válida ou se essa estratégia te levará à vitória. Então, pode ser um momento um pouco mais devagar também, em relação a tudo que você queria, mas pode ser bem agitado em relação a este aproveitar a vida estando no presente, fazendo o que dá, como dá, com quem dá, vivendo. Mas enfim, vamos ver mais mensagens. O que precisamos saber exatamente agora? Temos 6 de ouros, que fala muito de compartilhar, fala muito de reciprocidade, fala muito de estarmos na mesma página, fala muito também de recebermos uma ajuda. De repente, falarmos, ou até mesmo nessa abstração, ou diversão, ou aproveitamento, poder falar sobre coisas importantes, fazer pedidos ou revelações. Às vezes você está precisando de um empurrãozinho, mas você não encontra uma forma de falar, de pedir. E de repente, nesta descontração, você consiga esta ajuda, falar, se mostrar. Também está bem interessante para quem quer mostrar a identidade, a verdade, o se despir das máscaras sociais. Dia 12, por exemplo, é um ótimo dia para ter uma conversa profunda, tá? E temos o 9 de copas, satisfação, energia de Júpiter. Temos também a Vênus num novo signo. Neste exato momento, a Vênus se encontra em Virgem. Então, essa parada, essa pausa, é quase que, ok, Vênus, que fala de poder, força, valor, fala de dinheiro, fala de prazer. Em Virgem, é quase que rever se você está realmente sentindo prazer, se você está realmente se valorizando, ou como você pode monetizar ou organizar toda esta força e poder para realizar. É quase que vamos bolar um plano, vamos olhar de cima cada ponto para quando chegar a hora de colocar a semente ou de atacar, eu sei como lidar. E o 9 de copas é a manifestação. Ontem, dia 7,
Eu conversei com meu melhor amigo de infância e a gente estava conversando, foi super legal a conversa. E de repente, a gente percebeu que desde sempre a gente manifestava. Os nossos sonhos e vontades eram muito parecidas. E desde criança a gente ficava falando, quando a gente crescer, quando a gente tiver 18 anos, quando a gente puder, a gente vai fazer isso, 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 vamos morar juntos, enfim, vamos acontecer. Aos 13 anos a gente estava falando muito na beira da represa. E de repente, nem tinha como, mas a gente jogou para o universo. E aos 18 anos, depois de ficar 4 anos sem falar com ele, por infantilidade, a gente morou juntos. Aos 18 anos, num apartamento de frente para o mar, em Santos. Quem diria? Quem diria? Trocar uma represa pelo mar. Concretizar, cocriar uma realidade. Então, você percebe que muitas coisas que acontecem hoje são resultados do que você já pensou, já acreditou, já emanou, já buscou, já sonhou no passado. E temos Saturno também na nossa casa 10. Então, este Saturno, ele é um pouco mais exigente. Ele é um pouco mais... É porque temos Áries na casa 10. Então, essa lua minguante na nossa casa 10 é sobre rever o que você já fez. Não para se culpabilizar, mas para entender o porquê algumas coisas aconteceram, o porquê não aconteceram. Se entender de verdade. Entender o seu poder de verdade. Talvez até mesmo parar de se auto-sabotar. Temos o 7 de espadas. E temos o 8 de espadas. Existe uma ordem. Então você se auto-sabota não acreditando no seu potencial, ou não acreditando que possa ser diferente a partir de agora? Ou não reconhece ou não passa seu tempo olhando para suas ferramentas para colocar em prática e fazer alguma mudança radical na vida? Então assim, independente do que você busca, do seu assunto, do seu tópico do momento, se existe algo não compreendido, não busque fora, talvez. Busque dentro, mas não dentro com uma percepção limitada, porque podemos também expandirmos por dentro. Consegui explicar? Não sei. Mas aqui o 8 de espadas é quando você acredita que existe uma prisão, quando você acredita que existe uma dificuldade. Claro, lei da atração. Não é só positiva. Se você acredita que existe um perigo lá fora, com certeza, a vida vai te dar situações que vai fazer com que pareça perigoso. É mental, não é real. É uma prisão que talvez você mesmo tenha se colocado. Mas são reflexões, né, gente? Todas essas reflexões não é para te colocar para baixo, gente. É para te colocar para cima. Porque 2 de paus é sobre atravessar uma fronteira. Não tem como você perceber se existe vida lá fora, se você não abrir a janela, se você não abrir a porta, se você não se perder por aí. Então, 2 de paus é quando você percebe que você chegou num lugar, ou chegou num estado de espírito, ou chegou numa realidade, e que para ter uma mudança, o próximo passo, uma nova vivência, é preciso estender um pouco mais este lugar, este nível de consciência. Então, assim, se puderem, se precisarem, tem essa conversa no dia 12 para resolver, colocar pingos nos is, mas olhando para vocês, aqui eu sinto que vocês podem, talvez até relaxar um pouco mais, desacelerar um pouco mais, não querer tantas respostas, não querer entender tanto o outro ou a situação. Se entenda. Se entenda. Olhe para este poder interno e até mesmo como se divertir sem depender de um cenário perfeito. Às vezes a gente acha que o se divertir é preciso de pessoas, ou é preciso de uma relação, ou é preciso do irmão, da mãe, do pai por perto. Tenta não criar este roteiro e simplesmente com você, com o que tem e com quem tem, se divertir. Olhar de uma forma mais leve, talvez. Para tudo, inclusive para você. Mas enfim, novas energias, vamos falar de trabalho. Quais são as mensagens em relação ao trabalho? Cancerianos e cancerianas,
Deixem um like, gente, por favor, vocês esquecem. É extremamente importante para o canal. Mas vamos ver quais são as mensagens. Olha aqui, mudança. Vocês percebem que as cartas não mentem? Existe aqui alguma coisa mudando, literalmente. E eu sinto que é de dentro para fora. E talvez, nesta lua minguante, você perceba ou receba algum incentivo, ou o primeiro passo que você poderia dar. Tem pessoas que querem inúmeras mudanças, mas vamos começar passo a passo. Qual pode ser a primeira? No trabalho, o que eu sinto, olhando para os cancerianos através dos estudos e também conversando, né? Porque eu atendo muitos cancerianos todos os dias. Então, caso você queira fazer uma leitura, olha a Lua falando do signo de Câncer. Caso você queira fazer uma leitura particular, o meu e-mail está passando agora na telinha do computador, celular e tablet, e começamos. A Lua aqui está falando de ilusão, ela fala muito de revelação, e este Netuno retrógrado é sobre a quebra de ilusões. E às vezes essa ilusão, até mesmo podemos olhar para a Copa do Mundo, né? Estava todo mundo torcendo para o Brasil e de repente, bum! Logo bem quando este Netuno ficou retrógrado, a sensação de, ai, acabou, só na próxima agora. Essa sensação de baixar a bola, essa sensação de, ai, não deu, pode acontecer na nossa vida pessoal. Ai, queria essa coisa, não aconteceu. Ai, fiz uma entrevista, saí super, não aconteceu. Algo pode acontecer isto. E isto não é algo ruim. Talvez agora é o momento de você olhar para como você se sente quando algo que você queria tanto através de uma ilusão não aconteceu. Como que você lida com isto? Porque isto pode ser um baita de um teste de Saturno para ver o quanto você amadureceu. Até porque Saturno está em Áries também na nossa casa 10, na mandala zodiacal. Então, meus amores, esta lua pode ser também uma preparação para você saber quem você é ou para começar a apresentar quem você se tornou para o mundo. O arcano número 0. Eu falei muito sobre isto para o mês de julho, que era o marco 0. Mas enfim, gente, eu estou me entregando horrores aqui no canal e vocês não colaboram. Então vamos colaborar, porque não dá para ficar revisitando as mensagens constantemente. Está tudo muito rápido, apesar de estarmos numa lua minguante, porque em Áries, Marte está ativado. Então aqui temos os 5 de ouros, temos 3 de espadas, temos a carta o louco. Ok, estamos falando de trabalho, estamos falando de mudança. Esta mudança acontece como? Ela pode acontecer porque você quebra, né, este ciclo, este contrato, você encontra um lugar melhor. Ou você decide que não está exatamente como você gostaria de estar e você faz uma revolução na sua vida. Pode acontecer. Mas se não for assim, caso seja o seu caso, caso você já esteja percebendo, estamos em Mercúrio retrógrado, o que não começou bem, esta é a hora de acabar. Então pode ser também que alguma coisa saia, termine, para que você possa, de fato, começar alguma coisa significante neste exato momento para a sua história. Mas enfim, 5 de ouros fala o quê? Fala que a gente não está tendo a criatividade necessária para sair de uma situação. Pode ser um bom momento para você finalmente conseguir pagar as dívidas? Pode. Pode ser um bom momento de você reorganizar as suas finanças? Vênus no signo de Virgem. Reorganizar, limpar. Tudo relacionado a dinheiro, a valor, a segurança. Então, assim, podemos. Mas, de repente, pode ser que você esteja lidando com essa situação agora. E se sentindo um pouco até desesperado. O que eu vou fazer? Eu tenho que pagar um monte de contas, eu não sei, de repente, acabou de sair do trabalho, e como vai ser o mês que vem? Calma, eu sei, é horrível. Cuida das emoções, porque isto, eu não acredito que seja definitivo. Eu sinto que é um momento, tudo bem, aconteceu, mas se você entender o que está acontecendo de fato, qual a oportunidade que você tem nesse exato momento, você vai perceber ou se ver
lá na frente, num lugar bem melhor, ganhando bem mais, ou bem mais feliz. E depois você vai entender. Dia 23, Mercúrio retrógrado acaba. Ele volta a ficar direto no signo de Câncer. Então, assim, talvez coisas você só vai entender a partir do dia 23 de julho. E aqui temos os enamorados, que não fala apenas de amor, fala de caminhos, contratos, Mercúrio. Neste caso aqui, como eu falei, talvez até conversando ou se expondo mesmo. Às vezes as coisas acontecem de uma forma para que algo muito melhor aconteça na sua vida. Então, sobre trabalho, esta mudança pode ser a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. Tanto você provocando quanto, enfim, o outro lado provocando esta quebra de contrato, ou enfim, ou até mesmo a própria proposta. Pode ser que você já esteja neste lugar de acabou semana passada. Eu saí do meu emprego mês passado. E de repente, neste momento, você consiga fazer uma parceria maravilhosa. Só sei que as coisas estão mudando. E cada dia a lua está num signo. E cada signo reverbera na gente de diferentes formas. Então, assim, as coisas já estão acontecendo e você já está percebendo. E se não está, fiquem atentos, porque está bem forte esta mudança. Mas vamos falar de amor? Pouquinho, tá? Bem pouquinho. Vamos falar de amor, o que precisamos saber em relação ao amor. Cancerianos e cancerianas, leitura geral atemporal. Ativem o sininho que eu vou postar outras leituras e vou fazer uma rapidinha por decanato. Me sigam também no Frequência Vibratória. Às vezes eu reposto alguns vídeos daqui, porque é importante chegar em mais pessoas, mas muitas vezes e quase sempre eu posto vídeos novos por lá também. Sobre o amor? Olha, o verdadeiro amor! Amo, amo, amo. E olha que eu quase não fiz a leitura pro amor, mas tem uma energia no ar bem gostosa. Como eu falei, dia 12 de julho tem este momento de conversa fluida, harmonia, perfeito para pedir, comunicar, talvez até se declarar, não sabemos, mas aqui estamos falando de um amor verdadeiro. O que você sente, ou o que o outro sente, ou o que vocês vivem. Ok. Através do tarô, quais são as mensagens? A Imperatriz, olha gente, estou gostando, energia bem de Vênus, e mais uma vez, Vênus está em Virgem. O que significa? Que temos que olhar este amor, este valor, com bons olhos, com um olhar de sabedoria, de maturidade. Virgem rege o eremita, então tem essa coisa do estou evoluído, estou vivendo este amor de uma forma evoluída, estou percebendo tudo, estou até analisando tudo. Como eu estou externando o meu sentimento, como eu estou interagindo com o outro, o quanto eu estou sendo recíproco. Então tudo isso pode ser visto, mas aqui é uma carta que fala muito de uma beleza, um amor bem bonito. E como Vênus também fala, a Imperatriz também fala de fertilizar, caso seja seu caso, cuidado, caso você não queira engravidar. Para quem está buscando, muito interessante. Aqui existe um 5 de paus em relação ao amor. Calma. 7 de paus. Ok. E temos o pajem de ouros. Em cima do deck ficamos com novos começos. Lua nova, dia 14. Ativem o sininho, vou fazer uma leitura especial para o dia 14 de julho. E quem serão os mais afetados? O terceiro decanato, porque vai acontecer no dia 14. Mas enfim, aqui temos o 7 de paus. Ai de você se não fosse você. Uma preocupação até de defender. Não sei porquê, mas tem um clima de disputa aqui. O que pode ser? Medo, insegurança, tá bom demais, não posso perder, tenho que cuidar. Isto é meu? Que é um perigo. Não precisaria. Ou você está vivendo uma nova fase da relação, ou você está começando uma relação. Mas tentem buscar sobre apego ansioso ou apego evitativo. Vamos encontrar um meio termo. Porque estas máscaras ou esta persona que apresentamos no começo é uma farsa.
Cuidado com joguinhos, ou cuidado com se proteger demais. Talvez você não precise ficar tanto na defensiva, ou ficar questionando, cobrando, ou averiguando se existe uma outra pessoa, por exemplo. Se existe, que vá. Mas enquanto isto não chega até você, ou enquanto isto não fica claro, verdade para você, não vale a pena ficar apenas se imaginando, ou achando que em algum momento isto vai acontecer, e por isso é melhor se proteger, colocar um escudo, mostrar até a metade, não ser verdadeiro ou transparente. Eu sinto que essa relação tem tudo para prosperar, e o único alerta é não colocar alguma insegurança em primeiro lugar devido às experiências anteriores. Se você já está numa relação, esta relação pode crescer cada vez mais e, de repente, você pode falar o que te incomoda. Pedir, de repente, uma revisão em alguma coisa, para que você não vá para a próxima página com isto na cabeça. Aqui não tem um porquê ter alguma desconfiança. É claro que é uma leitura geral, né, gente? Não corresponde a todos, mas nesta rodada mostra que esta relação talvez seja a melhor que você está tendo ou possa vir a ter. E, de repente, estes medos ou estas dores das últimas relações não está te permitindo a mostrar ou ser apaixonante como você de fato é. Então se joga um pouco mais, claro. Ai, gente, quando eu falo isto, é sobre o se permitir um pouco mais sem ter aquela ideia romantizada de algo que pode ou não acontecer. É simplesmente viver, sentir para de fato ver, crer, ter certeza, e não ficar criando roteiros. Então pesquisem apego ansioso e evitativo, para vocês encontrarem um equilíbrio. Mas enfim, espiritualidade, uma rapidinha para espiritualidade. Falei demais neste vídeo. Mas enfim, quais são as mensagens? Direção. Deus, por favor, me mostre um caminho. A forma que Deus tem para se comunicar com você é através da sua intuição, através da sua autorreflexão, através da forma que você enxerga o mundo, dos sinais que você consegue detectar. E a estrada parece que está bem limpa, bem clara, bem aberta para você. Então, é mais sobre o que você quer do que por onde ir. Talvez, né? Mas enfim, mais algumas mensagens, o que precisamos saber? Cancerianos e cancerianas. Já virou uma carta? Temos a carta 3 de copas, que fala muito de conexões, amizades, laços, celebração, socialização. Nesta nova direção, de repente você pode pensar, aonde eu vou ter minha rede de apoio? Aonde eu posso construir essa rede de apoio? Aonde eu me sinto em casa? Aonde eu posso ser eu e todo mundo adora? Rainha de Espadas. Sua mente. É uma carta que fala muito de foco, objetivo, caminhos, gente. Dá para trilhar um caminho. Eu sei que as coisas às vezes são tão inalcançáveis por serem grandiosas, mas dá para criar um passo a passo. E mesmo que o que você mais quer vai chegar só daqui 10 anos, por você estar no caminho, você já vai estar colhendo, vivendo, saboreando conquistas. Saboreando conquistas. E a melhor coisa do mundo é você hoje olhar para trás e falar: caramba, caramba, deu certo, eu consegui. Eu sou o ser humano que eu queria ser quando crescer. Ter orgulho da sua história. Quando eu falo sobre esta lua minguante, de revermos o nosso poder, é justamente, independente da história que teve, o olhar para trás e falar: gente, olha como eu sou foda. Olha tudo que eu fiz acontecer. Olha o que eu vivi. Quando você vai entendendo que ainda existe tantas outras coisas, ou por ter passado por tudo, você tem tantas outras forças para seguir essa nova direção,
E essa nova direção, às vezes, nem é fazer tudo diferente ou ter uma vida completamente diferente. Esta nova direção pode apenas fazer com que você simplesmente tenha orgulho das suas emoções, da cabeça que você tem hoje, da forma que você consegue lidar com as coisas hoje, com a sua evolução como um todo, de dentro para fora. Então a Lua aqui, mais uma vez, falando de uma quebra de ilusões, ou mais uma vez falando de um controle emocional, de uma estabilidade emocional, temos a Rainha de Espadas. Um pensamento rápido, objetiva, prática. Então nessas novas conexões, relações, trabalhos, sensações, você pode ter um pensamento mais rápido, mais lógico, mais racional, até para desfrutar deste emocional. O emocional pode ser fortíssimo. O signo de Câncer é um signo fortíssimo. E quanto melhor ou mais trabalhado você estiver, por mais caminhos você vai poder passar, porque o caranguejo sempre está andando. Ok? Mas é claro que é uma leitura geral, né, gente? Atemporal, e caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular, TV e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.